Olá! Está no ar o Quebrando Tabus. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre os métodos de barreiras não convencionais da menstruação. Para tratar desse assunto, trouxemos a ginecologista Laila Yamashita. Boa noite, Laila. Boa noite. Muito obrigada pela presença. E pra gente começar a tratar um pouco desse assunto, explica um pouquinho pra galera o que é a menstruação, como ela funciona. Bom, menstruação é o sangramento que ocorre normalmente uma vez por mês. Que é uma descamação da camada interna do útero, que a gente chama de endométrio. Todo mês, quando não há fecundação, quando não há uma gestação, o endométrio, que é essa camada que prolifera durante o mês, ele descama e sangra pela vagina. Ah, sim. E aí, quanto tempo dura, mais ou menos, esse período de menstruação? É muito variável a duração, né? Entre 3 a 7 dias a gente considera que é um tempo normal. Tem mulher que sangra só 3, tem mulher que sangra 7, enfim, a quantidade e o volume é muito individual. Mas a gente considera normalidade esse período. Ah, sim. E essa individualidade, ela vem na idade também? Tipo assim, uma menina começa antes, outra depois? Quando que começa, mais ou menos? Em média, a gente considera fisiológico, ou seja, normal, a primeira menstruação descer mais ou menos aos 12 anos. Isso é o comum. Tem mulher que menstrua mais tarde, tem mulher que menstrua antes. Quando a menstruação vem antes dos 12 anos, a gente ainda considera patológico, né? Sim. Mas a partir dos 12 anos até mais ou menos uns 16 é a idade esperada que ocorra a primeira menstruação. E aí ela vai até que idade, mais ou menos? A média de idade, no caso da menopausa, né, quando a mulher para de menstruar, é entre mais ou menos 47 a 52 anos. Sim. Ela para. A gente deu uma pesquisada e viu que o primeiro absorvente descartável ele veio pro Brasil em torno de 1930, por aí, né? Muito tempo. E ele foi considerado assim uma revolução na higiene íntima, né? Ele ainda é o mais adequado, o absorvente que a gente conhece hoje? Você ainda acha que ele é o mais adequado? Então, adequado é uma palavra um pouco difícil para definir algo que é tão individual, né? Então, assim, eu acho que o mais adequado hoje é o que a mulher se adapta melhor. Então, o que é melhor pra mim, às vezes não é o melhor pra você, porque o nosso fluxo provavelmente é diferente, eu tenho alergias que você não tem. Então, assim, eu digo sempre que é importante que você tente, experimente outras alternativas para que você consiga individualmente encontrar qual é a melhor pra você. Então é algo muito pessoal. Ah, sim. Não tem melhor, pior. Tem o melhor, pior às vezes pro meio ambiente, né? O melhor, o mais caro, mas assim, o melhor... Todos eles acabam formando uma barreira entre o meio externo e a vagina. A maioria funciona assim. Então causa, às vezes, uma diminuição do fluxo ventilatório, então aumenta o risco de algumas doenças. Sim. Mas todos eles, o mecanismo é muito parecido. E aí a gente também tem, é muito conhecido o absorvente íntimo, né, aquele interno. Como que utiliza esse absorvente? Para quem que ele é recomendado? Se ele é uma boa opção? Então, o absorvente interno, ele é uma boa opção para as mulheres que às vezes têm alguma alergia do absorvente convencional. Ele abafa um pouco menos a vagina, mas é aquele negócio, é um produto não biológico que fica em contato com a mucosa vaginal. Então, isso pode causar alguma irritação. Muda o pH da vagina, então aumenta o risco de crescer bactérias que não são fisiológicas ali, não fazem parte do meio, e aí aumenta um pouco a chance de ter algumas infecções. Ele é aquilo que eu te falei, é muito individual. A mulher fica mais seca com o absorvente interno, né? Mas se a mulher tiver muito fluxo, o fluxo muito aumentado, o absorvente interno às vezes pode vazar. Ele não segura. Então, assim, depende muito da preferência. Acho que tem que tentar. O ideal é conversar com uma ginecologista antes pra ela falar o que é o melhor pro seu corpo, pro seu... Exato. As meninas que nunca tiveram relação, elas têm um pouco mais de dificuldade para usar absorvente interno e às vezes pode até correr o risco de ter rompimento, né? E quem também não tem muita... qual a palavra que eu posso usar? Intimidade com o seu corpo. É mais difícil esses métodos um pouco mais invasivos. Um pouco mais difícil pra colocar, pra tirar, gera uma insegurança. Entendi. Então, a gente trouxe alguns gráficos, tem uns aqui pra você, ó. E a gente vai falar sobre o custo. Acho que é esse aqui, ó. Isso. A gente vai falar sobre o custo. Dá pra ver que o
o custo-benefício é bem diferente, né? O absorvente descartável, ele custa aí uns R$5 e dura 4 anos, enquanto, por exemplo, a calcinha absorvente custa R$80 e dura 2 anos, né? São números, assim, bem discrepantes. Levando em consideração esses dados, quais você acha que seriam os métodos mais recomendados, levando em consideração as finanças e até o meio ambiente mesmo, igual você tratou na outra pergunta? Tudo que é reutilizável é mais, né, é menos agressivo para o meio ambiente. Então, se a paciente resolver utilizar algum método um pouco mais invasivo, né, de íntimo interno, pelo meio ambiente é mais apropriado que use um coletor. A esponja ainda é uma coisa um pouco discutível, a gente não tem tantos trabalhos que comprovam a eficácia e tem muito tipo de esponja diferente, então a gente não consegue avaliar a qualidade da esponja ideal. Mas o coletor vaginal é uma boa opção, o absorvente externo de tecido também. Ah, né? Sim, legal. A calcinha eu acho um pouco... Eu acho que anatomicamente ela abafa mais. E aí esse abafamento, essa falta de ventilação pode aumentar a umidade, o calor, e isso faz proliferar fungo. Então, porque a gente tem que pensar nisso também, né? Não só no meio ambiente, mas no nosso corpo também, né? Porque às vezes alguns métodos podem ajudar o meio ambiente, mas prejudicar a gente, né? É verdade. Bom, no próximo bloco, a gente vai falar mais sobre esses métodos e explicar um pouquinho de cada um deles pra vocês. Até já já! Estamos de volta com o Quebrando Tabus e no programa de hoje estamos conversando sobre os métodos não convencionais de barreiras da menstruação. Estamos aqui com a ginecologista Laila Yamashita e antes de tirarem algumas dúvidas, a gente vai mostrar com a nossa repórter Diana Diniz o que são esses métodos e como eles funcionam. Você já ouviu falar dos métodos sustentáveis para lidar com a menstruação? Tudo começou depois da Segunda Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos, com o objetivo de facilitar a vida das mulheres durante o fluxo menstrual. Um dos mais conhecidos são os coletores menstruais, que são copos feitos de silicone maleável que são introduzidos na vagina para coletar o fluxo. Outra alternativa que tem feito a cabeça das mulheres é a calcinha absorvente, que, como o próprio nome já diz, ela tem os mesmos princípios de um absorvente descartável, mas pode ser usado mais de uma vez. Ela é feita com tecido tecnológico com alta capacidade de absorção e bloqueia odores indesejáveis, e ainda tem menos da metade da espessura de um absorvente comum. Quer mais opções? Tem também a esponja menstrual, que, assim como os coletores, também é usada de forma interna, e apesar de ser descartável, seu poder de absorção é maior que os absorventes comuns, e ela não possui compostos químicos. E por último, mas não menos importante, o absorvente de pano voltou com tudo. Feito com tecidos impermeáveis que são presos na calcinha, ela tem botões que evitam vazamentos e dão muito mais conforto e confiança para a mulherada. Mas atenção! Recado importante! A Anvisa ainda não regulamentou um padrão para que os coletores menstruais sejam mais seguros. Por isso, pesquise sobre a marca do produto antes de comprar e veja se há comentários negativos sobre eles. E aí, já escolheu o seu? Bom, agora que a gente já conheceu um pouco sobre esses métodos, vem um grande questionamento, que é o que a gente já falou no bloco anterior. A saúde. O que isso pode ocasionar na mulher ao utilizar esses tipos de métodos de barreira da menstruação? Então, todos os métodos, eles precisam de uma certa higiene, um pouco mais intensa ou menos. No caso, o coletor vaginal, ele tem vários tamanhos e vários modelos, né? Então, dependendo do tamanho e do fluxo menstrual, ele é o que tem vamos dizer, a durabilidade maior. Você pode ficar com o coletor um tempo maior, então até 8 horas. Se você tem um fluxo médio, dá para usar o coletor por 8 horas. Se for feita uma higiene adequada, a chance de não ter problema de saúde nenhum é enorme. Se não tiver alergia ao silicone, que é feito de silicone. Sim. Depois da utilização ele tem que ser muito bem lavado, higienizado. E entre as menstruações é importante que faça uma esterilização.
né? Então, se for utilizado dessa maneira, a chance de provocar alguma infecção é pequena. Se por acaso a paciente tem alguma infecção uterina e usa o coletor vaginal, a chance dessa infecção se espalhar, vamos dizer, se proliferar é um pouco maior. Então, no caso, se tiver presença de corrimentos, infecções uterinas, ele pode piorar esse quadro. A calcinha de pano, ela tem que ser um pano de um algodão, sim, porque é um tecido que deixa a vagina respirar, e isso é importante. Também tem que ter uma higiene e ser trocado periodicamente. E daí vai depender também às vezes a paciente usa um sabão que tem um cheiro que possa causar uma irritação, então é importante que se use um sabão neutro e que esse absorvente seja lavado, secado, né? A umidade pode provocar o fungo. A calcinha de tecido é a mesma coisa, e o tecido da calcinha parece que é uma lycra, não é um algodão. E o fundo dela é muito absorvente, então ela consegue segurar até o equivalente a dois absorventes internos. Então, a tecnologia utilizada na calcinha a barreira é forte, né? Sim, sim. Absorve muito. Então, também não deixa a vagina respirar. Então, o fungo também é uma causa de infecção. Então, quem decidir optar por esses métodos, é bom, né, sempre se manter informado desses assuntos, conversar com o ginecologista, sim, né? É bem legal. E vamos supor que a pessoa, né, sabe que tá tudo bem, que ela pode usar, e aí ela opta pelo coletor ou pela esponja. Como saber que eles estão bem posicionados, que você soube colocar certinho? Sim. Então, duas coisas que são importantes atentar dor. Não é para sentir dor e não é para sentir que você tá com o coletor. Na hora que coloca o coletor vaginal, lógico que dá aquela sensação e a gente percebe que ele abriu. Dá pra sentir que ele abriu. Mas depois ele tem que ser imperceptível a presença do coletor. Você tem que viver como o seu dia a dia como se não tivesse nada. Entendi. E não pode, e também, se por acaso colocar e começar a vazar, esse também é sinal que ele não tá bem colocado. A esponja, a mesma coisa. Sensibilidade e dor e se estiver vazando. E nenhum deles são, por exemplo, é permitido ter uma relação sexual, alguma coisa assim, utilizando eles? Então, na verdade, dá para utilizar, dá para ter relação com eles. A esponja é um pouco mais recomendável, mas vai ser um pouco desconfortável, né? Porque ocupa uma parte da vagina. Então, no caso, a vagina fica mais curta e pode acontecer na hora da relação a espremer, apesar dela ser muito absorvente, pode espremer e sangrar do mesmo jeito. E aí pode acabar machucando internamente a mulher, né? Machucando nem tanto, mas sangrando do mesmo jeito, como se não estivesse usando nada. Já o coletor, dependendo do tamanho dele, ele pode ocupar um espaço maior na vagina e pode machucar, porque o coletor é um pouquinho mais durinho. Entendi. E aí pode machucar na hora da penetração. E aí, vocês, né, ginecologistas que estudaram, entendem sobre isso, a gente volta naquela questão de... Vocês têm alguma opinião de achar que esses métodos não convencionais, eles não devem ser aceitos pelas mulheres, que elas deviam optar mesmo pelo absorvente que a gente já conhece, que é o mais usado e tudo mais? Qual que é a opinião, assim, de vocês, conforme todo o estudo que vocês tiveram na faculdade? Então, nós não temos ainda muitas pesquisas que comprovam aquilo que eu te falei. Tem várias marcas, vários modelos, e nós não encontramos ainda um que a gente consiga falar assim, olha, esse é o melhor, a Anvisa pode aprovar e a gente pode liberar no mercado para utilizar. Por conta da variedade de material, né? Então, nós não conseguimos ainda homogeneizar a utilização. Mas, opinião pessoal, se a paciente é uma paciente que mais jovem, que está aberta às alternativas, quando ela chega... que tem algum problema, às vezes, com o uso, alguma alergia com o uso do absorvente comum. Então, é importante que o ginecologista, ele
esclareça e explique na clínica lá, no meu consultório eu tenho o coletor, a esponja a esponja só a artificial, a esponja natural marinha eu não tenho, mas eu tenho os modelos dos tipos de contraceptivos para mostrar para o paciente, para que ele veja e faça a sua escolha e tenha uma orientação. Porque a paciente, é difícil, às vezes, uma paciente que é mais idosa, assim, que tem uma certa idade, às vezes aceitar algo imposto. Sim. Então, aí não tem. Se a paciente procura alguma alternativa, ela vai ter essa resposta. E quem vai escolher é ela. Importante o ginecologista, assim, informar dos riscos e, às vezes, auxiliar na introdução e na retirada. Ensinar durante a consulta, olha, você coloca assim, você vai sentir isso. E aí, para tirar, você vai tirar assim. Tem que tirar a pressão, apertar e tira dessa maneira. E aí, a paciente fica mais segura para utilizar. Ah, sim, legal. E qual que é a diferença, agora que você citou essa esponja marinha, da que a gente viu no vídeo e da marinha? A marinha é natural, é biológica. Ela pode causar alergias ao longo da utilização, porque na verdade não é sintético, né? Sim. Ela é um pouco mais absorvente. A capacidade de absorção é maior. E é natural. E pode ser reutilizável. A outra não. A outra não. A outra é descartável como absorvente interno. Ah, sim. Ok. Bom, no próximo bloco a gente vai falar da parte sustentável de todas essas opções de métodos de barreira não convencionais da menstruação. Até o próximo bloco. Estamos de volta com Quebrando Tabus, hoje com a nossa convidada, a ginecologista Laila Yamashita. Estamos tratando sobre o assunto de métodos não convencionais de barreiras da menstruação e a nossa repórter Júlia Mantini deu uma volta pelo pátio da Universidade Sagrado Coração, pegando opiniões de algumas estudantes. Boa noite, Laura. No Brasil, ainda é tema de discussão entre o público feminino os métodos de barreira contra a menstruação. Quem contrapõe a ideia é a favor da sustentabilidade, já que os absorventes convencionais agridem o meio ambiente. Eu estou aqui com 2 alunas da USC para saber a ideia delas sobre o assunto. Vocês usam algum outro método além do absorvente, ou vocês conhecem o copinho ou a calcinha absorvente? Eu conheço outros métodos, mas eu ainda utilizo o tradicional, que é o absorvente. Você já ouviu falar de algum outro método? Eu já ouvi falar também, mas eu continuo usando o absorvente, que é o tradicional. Boa noite, é com você, Laura. Obrigada, Júlia. Como a gente conseguiu ver ali, as meninas ainda têm um pouco de receio de usar, né? Você sabe por que elas têm esse receio? Assim, você já recebeu paciente, você entende o motivo delas não se adaptarem muito à ideia nova de usar um coletor ou uma calcinha? Sim. No Brasil, nós temos o tabu de achar que a menstruação, que o sangramento é sujo, que é errado colocar a mão lá dentro da vagina, usar algum método alternativo que tenha que manipular. Na nossa sociedade é um pouco machista, então tem essa questão da sexualidade na mulher ser um pouco mal falada, né? Enfim, então isso aí atrapalha muito para que as meninas, as mulheres tentem outros métodos, principalmente os mais invasivos, os internos, né? Então, eu acho que a mulher ela precisa se conhecer, ela precisa se tocar sim, ela precisa saber que a menstruação é algo natural e saber lidar com aquilo. A mulher que entende e conhece o seu corpo, ela consegue experimentar novas alternativas para o benefício do dia a dia, né? Sim. E consegue aceitar esses outros métodos que são excelentes também, né? Sim, e aí a gente entra numa outra questão. Vamos supor que a mulher está usando um coletor menstrual e está em algum lugar público. E ela precisa trocar, sei lá, ela trabalha 10 horas, o coletor dura 8, o que ela faz? Que atitude que ela tem que tomar? Existem os prós e os contras, né? Esse é um contra da utilização de todos os métodos reutilizáveis, na verdade, né? Então, precisa ter muita higiene. Se a mulher se conhece, ela consegue se programar quando vai trocar
para trocar num ambiente um pouco mais reservado, né, que tem uma pia de preferência no mesmo local. Então é importante que lave bem as mãos, que retire o coletor, e a menstruação às vezes fica um pouquinho ali para não sujar tudo, né? Então esvazie e faça uma higienização com água. Não precisa usar sabonete. Se for usar, use um sabonete neutro, mas não é obrigatório. É água corrente mesmo. Lava o absorvente e recoloque. Mas é aquele negócio, você tá num banheiro público, você já não quer encostar em nada, né? E com aquele coletor é meio complicado. Já o absorvente de tecido é mais fácil, porque você tem uma sacolinha, né? Usar uma sacolinha de plástico, tira o absorvente, fecha ele direitinho. Normalmente esses novos, eles têm um lugar para prender e para ficar bem fechadinho, para não dar cheiro. Guarda na sacola e usa o outro, né? Um novo. E assim que chegar em casa, para não ficar aquilo dentro da bolsa quente, abafando, né? Já providenciar a higienização e a lavagem desse absorvente. E a lavagem desse absorvente de tecido, ou até mesmo da calcinha coletora, como que ela é feita? É com sabonete íntimo? É com sabonete de lavar roupa normal? Como que tem que proceder em relação a isso? Então é importante que seja um sabonete neutro, sem cheiro, de preferência, e sem muita química, né? Um sabonete mais natural, mais neutro mesmo. Tem que ser uma higienização muito, muito boa, né? No caso. Tem muita mulher que às vezes chega em casa, lava no banheiro mesmo, a calcinha, tira aquele excesso e depois lava no tanque com o absorvente, na água corrente mesmo, e lava no tanque com sabonete neutro. Tem que deixar secar ao sol, né? Tem que ficar bem sequinho, não, é importante isso. E de preferência passar também o fundo da calcinha. Então é bom passar no ferro quentinho para esquentar, para que esquente bacana. E elimine as bactérias que podem bacana. Uma dica legal, então, gente. Quem usa a calcinha de pano, ou então até a absorvente também pode passar? Como é sintético, tecido, às vezes pode grudar. Tá. Então, gente, a calcinha não passa. Melhor não, senão... Só o que é o absorvente de pano, dá uma passada pra poder deixar tudo certinho, com os fungos não poder proliferar, né? Muito bacana. E aí, o outro método que a gente viu também são as esponjas. Tem as descartáveis. E você citou a de algas, que ela é reutilizável, né? Ela pode ser reutilizável. Como que é a higiene dessa esponja, então? Então, a esponja, ela tem que ser quando vai colocar, ela é embebida em água quente, aí aperta bem, tira toda a água, tenta secar ela ao máximo e coloca. A esponja, ela toma o formato da vagina, então ela é um pouco mais confortável, um pouco mais fácil de colocar. Depois que ela é retirada, depois que ela enche, né, depois de mais ou menos 4 horas, apesar de ter uma alta absorção a alga marinha, tem que ser retirado, lavado e secado. Durante a noite ela vai ficar na água embebida com azeite, um pouquinho de azeite. E aí durante o dia seca bem ela, deixa no sol e guarda. Legal. E é importante, né, falar que esses tipos de métodos, eles não são emprestáveis, né? Você não pode emprestar para sua amiga, emprestar para sua mãe, para cunhada. Sim, não dá, não tem condições. É bem individual. A esponja que não é reutilizável, é descartável, né? Como absorvente interno, usa e joga fora. E a marinha, menos ainda, por ser também um material biológico. Com o tempo também ele pode causar alguma imunogenicidade, alguma alergia. E aí também não ser tão agradável para a mulher. Enquanto a mulher tem, né, o seu período menstrual, quando ela não tá nesse período menstrual, como fazer para guardar para não deixar proliferar fungos ou mais? O que tem que fazer para deixar guardadinho, certinho, sequinho, esses métodos? Tanto a calcinha quanto o coletor e a esponja de algas. É importante lavar com sabonete neutro, deixar bem sequinho, secar ao sol. Se for calcinha, passar o fundo. Se for o coletor, deixar secar ao sol. Guardar num lugar que tenha um pouquinho de ventilação. Não guardar numa caixa lá no fundo do guarda-roupa onde tem fungo. Nem numa gaveta fechada dentro do armário. Não precisa. Pode deixar dentro do guarda-roupa. Quando você for utilizar novamente, você esteriliza antes.
Esteriliza, você tem que esterilizar entre uma utilização e outra. Então, sim. prefiro esterilizar antes da utilização. Tá sentindo que vai descer menstruação, já esteriliza, seca, guarda sequinho que você sabe que vai usar. Legal. E aí não corre risco de ter essa proliferação bacteriana. Legal. E pra finalizar, uma dica pra quem tá querendo entrar, né, nesses novos métodos, conhecer esses novos métodos, uma dica pras meninas que estão assistindo o programa e se interessaram em conhecer. Bom, primeiro de tudo, vai no ginecologista, peça orientações. Se você às vezes tem uma infecção vaginal, tem que tratar antes de utilizar, então isso é importante. Tentem, façam o teste. Se conheçam, se toquem, saibam o volume da sua menstruação, porque às vezes no absorvente ali, cada absorvente é diferente, né? Ele absorve uma quantidade diferente de menstruação. Então, no coletor, às vezes você consegue entender o quanto está sangrando. Às vezes está esvaindo de sangue. Não, sangue é pouquinho, 80 ml. Então, tentem. Se toquem e utilizem os métodos, porque só utilizando para saber o quanto vai ser benéfico começar a usar algo diferente. Eu, com toda certeza, depois desse programa, vou muito me aprofundar no assunto, porque a gente tirou dúvidas aqui que eu nem imaginava, né? Muito legal. Bom, o Quebrando Tabus de hoje chegou no fim. Muito obrigada à ginecologista Lali Yamashita, que me ajudou a gente com todas essas dúvidas de mulheres, né? Pra quem quiser rever o programa, pode entrar no nosso site e a gente espera vocês até o próximo. Tchau! Tchau!